Plantão Médico Bandeirantes. Dez e 8, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes, recebendo aqui a pneumologista doutora Eloara Campos. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, hein? Bom dia, Danilo. Um prazer. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz por poder participar do seu programa hoje. A gente falar um pouquinho sobre o pulmão e as doenças respiratórias. Obrigado, viu, pela presença aqui, pela disponibilidade do seu tempo nesse sábado em conversar aqui conosco, esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes, que são muitas, né? Porque é um assunto importante mesmo. A gente celebra amanhã, 25 de setembro, o Dia Mundial do Pulmão, né? E já a primeira pergunta que eu te faço, doutor, é a seguinte: as doenças pulmonares, elas são divididas aí em duas categorias. Tem as crônicas e as agudas, é isso? É isso mesmo. As doenças agudas, elas têm uma relação muito com processos infecciosos, né? Gripes, pneumonia, e podem também ter descompensações por outras doenças, né? Que acometem rapidamente o pulmão. As doenças crônicas têm muita relação com tabagismo, doenças alérgicas, exposições a ambientes de trabalho que vão acometendo o pulmão aí progressivamente, né? Então a gente acaba dividindo as doenças dessa forma e aí a gente já tem que atuar de maneira mais rápida, né, para tratar o paciente ou investigar com calma e depois entrar com tratamento mais adequado para as doenças crônicas. Mas dando um exemplo, então, aqui para os nossos ouvintes, né? Não dá para a gente falar de todas, mas alguns exemplos de doenças que são crônicas e doenças agudas, doutora. Então, doenças crônicas, a gente tem... o pulmão é dividido em vários setores, né? Então, nós temos as doenças, por exemplo, que acometem o parênquima pulmonar, o tecido. Então, por exemplo, o asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema, o DPOC, que é relacionada com tabagismo. Nós temos doenças que a gente chama de fibrosantes, que fazem o pulmão endurecer. E temos doenças que acometem os brônquios, que dilatam os brônquios, por exemplo, bronquiectasias, que tem relação com a fibrose cística, que é uma doença genética, por exemplo. E, por último, doenças que acometem os vasos pulmonares, como a hipertensão pulmonar, que é uma doença mais rara. Dentro do quadro agudo, nós temos as infecções, então, pneumonias virais, bacterianas. A Covid-19 é um grande exemplo, né, que tumultuou as nossas vidas aí nos últimos 2 anos. A gente ainda tem alguns casos, mas é uma doença respiratória aguda. Algumas vezes a gente tem o acometimento indireto do pulmão. Então, por exemplo, um paciente que tem uma doença cardíaca descompensa e derrama líquido dentro do pulmão, né, que é a congestão pulmonar. E, por exemplo, a embolia pulmonar aguda, que é quando um coágulo se desprende das pernas normalmente, por exemplo, depois de viagens aéreas, uma cirurgia, o uso de anticoncepcional, que são exemplos de causa de embolia pulmonar, e esse coágulo se desprende, vai até o pulmão e o paciente evolui com uma falta de ar súbita, e aí a gente tem que tomar uma medida mais rápida. Então, são doenças que acometem o pulmão aí de forma aguda. E tem alguma que esteja no ranking, assim, em primeiro lugar, que é a doença mais comum aí que acomete os brasileiros ou a níveis mundiais, doutora? Se nós formos pensar em doenças respiratórias crônicas, acho que a asma, né, é a doença mais importante, principalmente no mundo que a gente vive hoje, com muita poluição, né? No Congresso Europeu, que teve agora recente, a gente teve mesas só falando do risco de ambientes com muita poluição. Então, países com muita indústria, sem nenhum controle ambiental, aumenta muito o risco das crianças evoluírem com asma, né? Então, aumentou o número de crianças com doenças respiratórias nesses países. Isso também pode acometer os adultos, né? E em relação a outras exposições, o tabagismo, né? Acho que depois de tudo que a gente aprendeu em relação ao que o cigarro traz de malefício, eu ainda fico embasbacada, né? E surpresa de nossos adolescentes ainda quererem fumar, né? Então, a DPOC, que é o enfisema pulmonar, é uma causa que deveria ser, que não deveria mais acontecer, né? Porque é uma doença que a gente que causa, nós procuramos a doença, digamos assim, depois de muitos anos de tabagismo. Então seriam as duas doenças principais, né? A asma e o enfisema pulmonar relacionado ao tabagismo. E a asma é muito comum na infância também, afetando aí cerca de 14, 15% das crianças, não, doutora?
Isso, então assim, a gente tem asma, é uma doença alérgica genética, né, que ela tem uma predisposição, a gente já nasce com uma predisposição a maioria das vezes, não é obrigatório ser assim, mas normalmente você tem na família outras pessoas que têm quadros alérgicos, seja por rinite, por dermatite atópica ou mesmo por asma, né, que antigamente o leigo chama de bronquite alérgica ou bronquite asmática, mas é a asma. Mesmo que a criança não tenha tido asma, não tenha desenvolvido na infância, o adulto também pode desenvolver asma sem nunca ter tido uma crise na infância. Então, não é porque você não teve asma na infância que você não pode desenvolver na vida adulta. Então, a gente também faz diagnóstico de asma na vida adulta por quadros alérgicos mesmo. Mas quando é diagnosticada aí na fase adulta, ela é mais severa, ela é igual na infância? Tem alguma diferença, doutora? Não tem diferença. Na realidade é que a gente às vezes não... tem muito médico que acha que não pode ser asma só porque não teve na infância, né? Mas em relação à gravidade, não. É mais ou menos semelhante. E tem algumas pessoas, isso é interessante, né, sobre a asma. Às vezes a criança tem asma até 8 anos de idade, aí a asma desaparece, né? O pessoal antigo falava que fazia simpatia, e aí a criança parava de ter asma e depois volta na vida adulta. Na realidade não tem nada a ver com a simpatia, né? Porque o pulmão, ele atinge o amadurecimento por volta dos 8 a 10 anos, então as vias aéreas abrem, você diminui a chance de ter crises, mas acaba que o componente está ali, né? Então você pode voltar a ter aí na vida adulta. Tem muitas mensagens já aqui dos nossos ouvintes, né? A gente vai repassar aqui em instantes para a doutora Eloara Campos, que é pneumologista, e hoje falando sobre doenças pulmonares, já que amanhã, dia 25 de setembro, a gente tem o Dia Mundial do Pulmão, né? Para a gente fechar aqui a asma e seguir também falando de outras doenças, do tratamento e da prevenção, não é? Quais são aí os conselhos para uma pessoa asmática, né? Porque tem uma série de coisas que não deve ser feito por uma pessoa que sofre de asma, né? E tem também algumas confusões também sobre, por exemplo, a prática de exercício físico, né? O que pode e o que não pode fazer, doutora? Então, em relação à exposição, então lembrando que como é uma doença alérgica, tudo que a gente tem no ambiente que pode ser gatilho, a gente precisa evitar. Então, por exemplo, na infância, a gente sempre recomenda às mães que não tenham bichos de pelúcia no quarto, não tenham tapetes, cortinas, que o travesseiro e o colchão sejam protegidos para evitar a presença de ácaros. Então, a gente tem que deixar o ambiente mais limpo possível e mais fácil de ser limpo. Então, tudo que acumula poeira dentro do quarto, a gente precisa tirar e do ambiente geral da casa, né? Então, seriam medidas gerais. Algumas pessoas desenvolvem sintomas de asma, o gatilho, pelo uso de produtos com cheiro forte. Então, por exemplo, um asmático que é mais sensível, a gente evita usar cloro, cândida dentro de casa, produtos muito perfumados, porque isso também pode desencadear uma crise. Em relação ao ambiente, então, por exemplo, São Paulo é uma cidade que às vezes é um problema para os nossos pacientes com doenças respiratórias. Essa mudança de temperatura, mas aí o paciente não tem como evitar, né? Porque a gente mora numa cidade assim. Então, um dia quente, que no outro dia caiu a temperatura 10, 15 graus, pode ser que isso seja um fator precipitante para um paciente ter uma crise de asma, né? Então, o paciente tem que se conhecer e entender. E, por exemplo, exposição a lugares muito fechados. Então, uma família que, por exemplo, aluga uma casa de praia ou tem uma casa de praia que fica muito tempo fechada, se tem um asmático naquela família, a casa deve ser aberta uns dias antes para não ficar aquele ambiente com cheiro de guardado, de mofo, que poderia desencadear uma crise de asma. Em relação às exposições ambientais, você pode ter exposições no trabalho, Danilo. Então, por exemplo, pacientes que têm asma e que trabalham com farinha, produtos fortes. Essa semana eu tive uma paciente que começou a ter crises, nunca tinha tido antes, porque trabalha numa gráfica. Então, a gente às vezes tem que usar algumas proteções, né, EPIs adequados para evitar que a pessoa tenha aí gatilhos no ambiente de trabalho também. Muito bem, vamos passar aqui para outras doenças pulmonares, né? E tem muitos ouvintes já perguntando sobre
o tabagismo, né? Para pedir para perguntar sobre o tabagismo, para falar sobre DPOC, não é? A DPOC, ela é principalmente causada pelo cigarro ou somente ela é o cigarro é o principal causador da DPOC ou tem outros fatores, outras causas também para essa doença pulmonar obstrutiva crônica, doutora? Danilo, a principal causa mundial realmente é o uso do tabaco, né, do cigarro, e isso, assim, não é só o cigarro branco, né, as pessoas acham que é só o cigarro o convencional, mas não, narguile, charuto, cachimbo, vapes, né, os DEFs atuais, todos podem evoluir com doença pulmonar obstrutiva crônica, dependendo do uso, né, então, a partir de 10 anos de uso crônico de cigarro, você aumenta o risco de você evoluir com doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que é o enfisema ou a bronquite crônica. Então, fumar em qualquer momento da vida é prejudicial e quanto maior o tempo e maior a quantidade, aumenta o risco. Se você tem história familiar de alguém que foi fumante e teve enfisema pulmonar, por exemplo, o risco aumenta mais ainda porque existe um fator predisponente na sua família. Mas não somente. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em carvoaria, exposição com muita fumaça, queima, né, de biomassa que a gente chama. Então, em canaviais, carvoaria, exposições muito grandes à fumaça, elas também podem desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica sem nunca ter fumado. Existe também exposição genética, né? Então tem uma doença que chama deficiência de alfa-1 antitrypsina, que pode evoluir com enfisema pulmonar. E se a pessoa fuma e não sabia que tem essa doença, a doença aparece em pacientes mais jovens, então perto dos 40 anos, o que não é muito comum para a DPOC. E exposição à biomassa na mulher, que é interessante, né? Existe um estudo, acho que tem uns 10 anos mais ou menos na América Latina, que as mulheres que trabalham com fogão a lenha, exposição a lampião com queima de querosene dentro da casa, com muitos anos de exposição, elas também podem evoluir com DPOC sem nunca ter fumado, ou seja, exposição ambiental. E lógico, a gente tem que entender que isso também expõe as crianças, né? Então, crianças expostas a tabagismo passivo ou exposição de biomassa, elas também têm risco de evoluir com doenças respiratórias, podendo ou não ser DPOC, tá? Doutora, mas os sintomas de quem tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, elas têm ali falta de ar ou dificuldade para respirar, aquela tosse persistente, um chiado no peito, né? Mas pode ser também ali, pode existir uma confusão com outras doenças, como a gente já falou, a asma, por exemplo. Você pode ter também na asma uma dificuldade para respirar, uma falta de ar, aquele chiado no peito, né? Como fazer o diagnóstico? Como é feito o diagnóstico de DPOC? Primeiro que os sintomas realmente são semelhantes da asma e da DPOC. A diferença, a maioria das vezes, é a idade e a exposição, né? A asma a gente vai esperar na criança e no adulto jovem, não que o idoso não possa ter. E a DPOC a gente sempre vai esperar. A primeira coisa que a gente pergunta é se o paciente é fumante ou se tem alguma exposição ambiental. Aí, para fazer o diagnóstico, então, primeiro são sintomas. Depois a gente pede uma prova de função pulmonar, que é uma espirometria, que ela vai medir a capacidade pulmonar e a limitação ao fluxo de ar. E em algumas situações a gente vai pedir uma tomografia de tórax para enxergar se o paciente tem enfisema ou não. Mas o exame inicial de investigação de alterações pulmonares é a espirometria com e sem uso de broncodilatador. Bom, como a gente está aqui falando, né, a gente já tratou aqui de asma e de DPOC, até para não fugir muito, vou repassar já algumas perguntas dos nossos ouvintes, né? O José Henrique de São José dos Campos pergunta o seguinte: doutora, bom dia. Em quanto tempo o pulmão volta em sua condição normal após pararmos de fumar? Já faz 40 anos que eu parei. José Henrique, essa pergunta é bem interessante, porque assim, quando a pessoa fuma e ela já desenvolve um problema pulmonar, a gente tem que lembrar que o pulmão não cicatriza como a pele, por exemplo. Então, uma vez que você desencadeou uma agressão ao pulmão, vai ficar aquela sequela. Então, se você já desenvolveu enfisema, mesmo que você tenha parado, não vai desaparecer, porque faz uma cicatriz que ela é permanente. Existem pessoas que mesmo quando param de fumar, a doença pode evoluir. Então, às vezes é um paciente que parou de fumar há 20 anos, não tinha sintoma, e hoje ele passa a ter sintoma e você fala, olha, você tem DPOC, mesmo que você tenha parado de fumar, a doença pode continuar porque é uma doença inflamatória.
E a maioria das vezes o processo interrompe. Então, você para de fumar hoje, à medida que você vai ficando sem a exposição, o seu pulmão cicatriza naquela posição e não deveria evoluir a doença. Então, normalmente a gente considera o risco diminui a partir de 10 anos que você interrompeu o cigarro. Tá? Então, isso diminui o risco de doenças cardiovasculares, câncer de pulmão e DPOC, mas não significa que porque parou de fumar, a doença não pode aparecer em algum momento, tá? Porque é um processo de inflamação persistente. Algumas pessoas conseguem interromper esse processo, outras não. Vamos colocar aqui uma mensagem de áudio aqui para a doutora Eloara Campos, pneumologista, hoje falando sobre doenças pulmonares. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Essa especialidade me interessa muito, né? Eu tenho 47 anos, tenho asma crônica, né? Só que eu não faço uso da bombinha, eu não gosto, entendeu? De nenhum remédio. Se eu andar assim no planinho, tá ótimo, não sinto nada. Se eu pegar 2 degraus, mas eu não posso correr. Eu descobri que eu não posso correr, senão eu acho que eu morro, eu não consigo, né? Então eu gostaria de saber se isso é porque eu não faço uso do remédio. Roberta de Embu-Guaçu, um abraço e parabéns pelo programa, sempre maravilhoso. Obrigado, Roberta. E então, doutora? Bom dia, Roberta. É uma pena que você tenha o medo da bombinha. Então, assim, na década de 70, a gente tinha algumas bombinhas iniciais que davam realmente arritmia, que é uma medicação que a gente nem usa mais, tá? Que é o isoproterenol. Só que, assim, o avanço das medicações inalatórias para asma, elas são um divisor de água na pneumologia. Os pacientes com asma sofriam muito, né, antes da década de 80, do advento das medicações inalatórias, e hoje a gente tem medicações muito seguras para o uso, para o tratamento da asma. Então, o tratamento base do paciente asmático é o uso de corticoide inalatório, que é uma medicação que vai atuar diretamente no pulmão com uma baixa absorção para o organismo, ou seja, não vai ter os efeitos colaterais do uso, por exemplo, de um corticoide por boca, né, que a gente chama de oral. Esse é o tratamento base. Por quê? Porque o corticoide é uma medicação anti-inflamatória e a asma é uma doença inflamatória. Se a gente não interrompe a inflamação, o paciente pode continuar evoluindo com piora da asma, pode até se tornar um paciente que a gente chama de remodelado, ou seja, que mesmo que trate, os brônquios não abram mais, e ele passa a funcionar como se fosse um paciente com DPOC, que teve uma lesão que não reverte mais. Então, é muito importante que você trate. Por quê? Porque as suas crises podem, sem tratamento, podem ser mais graves e você pode continuar tendo falta de ar com piora por não tratamento. Então, eu sugiro que você procure um pneumologista, perca esse medo de usar bombinha, porque realmente é uma medicação segura e faz total diferença no tratamento dos pacientes com asma. E em relação à medicação associada para os pacientes que têm sintoma, além do corticoide inalatório, são os broncodilatadores, que a gente pode usar de maneira contínua ou só nas crises da asma. Mas a bombinha é para a vida toda, é só nos momentos de crise, essa paciente, essa ouvinte, né, se ela começar a fazer o uso agora da bombinha, perder o medo, ela vai ter que usar para a vida inteira? Como que funciona, doutora? Cada paciente, Danilo, funciona de um jeito. Então, a gente tem pacientes asmáticos que têm crise somente, por exemplo, no inverno, e durante o ano eles não têm sintoma. Então, se o paciente não tem sintoma fora de crise e tem uma espirometria normal, a gente pode tratar o paciente só nas exacerbações, nas descompensações, que a gente chama, ou nos períodos mais críticos, por exemplo, no inverno. Pacientes que têm sintomas persistentes e têm espirometria alterada são pacientes que precisam fazer uso crônico. Então, às vezes a pessoa acha que porque não toma o remédio, você pode suspender. Mas se a gente fizer uma analogia em quem é hipertenso ou diabético, por exemplo, são pessoas que uma vez que ficam hipertensas ou diabéticas, o que controla a doença é a medicação de uso contínuo. A asma é a mesma coisa, a diferença é que a medicação vai somente para dentro do pulmão, porque ela é usada como medicação inalatória. Então, depende caso a caso, mas muitos pacientes precisam fazer uso crônico contínuo da medicação, como para outras doenças, para se manter livre da inflamação da asma. Abrindo aqui espaço para os nossos ouvintes, não é, ainda sobre asma e DPOC, essa aqui, o ouvinte quer saber sobre DPOC, vamos ouvir. Bom dia, Danilo, aqui é Evandro de Jandira. Pergunte para a doutora se realmente a DPOC é a segunda maior causa de óbitos
no mundo? Muito obrigado. Bom dia, Evandro. A DPOC está entre as 4 principais causas de morte no mundo e a maioria dessas mortes estão relacionadas ao uso do cigarro, né? Então, ela divide aí campeã junto com as doenças cardiovasculares. E o problema da DPOC é que, às vezes, eu falo isso muito com meus pacientes, né? É uma doença que dá uma morte lenta, né? Você não morre de uma vez igual quando você infarta, às vezes. É uma doença que ela vai consumindo o paciente. Então, se você não interrompe o cigarro, né, o uso do tabaco, e se você não faz tratamento, a doença vai progredindo. Pode ser que ela progrida mesmo com toda a medicação otimizada, tá? Porque cada paciente funciona de uma forma. Então, você vai ficando cada vez com mais falta de ar, sintomas persistentes. Então, precisa fazer um acompanhamento e, importante, cessar o tabagismo para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Mas é uma doença lenta, né? Que você pode ficar anos com sintomas e ter que se adaptar aí a um novo momento da sua vida. Ou seja, se você sempre tem falta de ar para andar no plano, você vai ter que aprender a andar mais devagar. Tem pacientes que têm falta de ar para tomar banho, mesmo usando toda a medicação, porque às vezes a lesão pulmonar foi muito grande. Mas é sim uma doença muito impactante, tanto do ponto de vista de mortalidade, quanto de impacto na qualidade de vida do paciente. A gente vai colocar mais mensagens aqui do ouvinte Bandeirantes, não é? E olha só, né? O tabagismo, o tabaco, o cigarro ainda é uma grande preocupação, não é? As pessoas ficam realmente preocupadas, sabem, né, do que ele causa, mas é difícil largar, não é? Para quem é viciado, para quem tem esse vício, o hábito de fumar há muitos anos, é difícil mesmo, né? Tem esse ouvinte aqui que pergunta justamente sobre o cigarro, vamos ouvir. Bom dia, Dani. Sou Gilberto Almeida, região de Santo Amaro. Parabenizo a você mais uma vez pela pauta super importante do programa. E a minha pergunta é, doutora, fumante passivo tem a mesma probabilidade de contrair o câncer de pulmão que o fumante habitual? Muito obrigado. Gilberto, a exposição ao tabagismo passivo, ela é relevante, mas ela não é igual ao paciente que fuma mesmo. Então, assim, a gente sempre orienta, né, que as pessoas, se você tem um fumante em casa, que ela não fume dentro do quarto. Antigamente era comum, né, o marido ou a esposa fumavam no próprio quarto, a casa tinha cheiro de cigarro o dia inteiro, então tinha uma exposição muito grande. Então, o tabagismo é relevante, mas ele não é igual a quem fuma todos os dias. Por exemplo, um outro ambiente que era muito deletério para as pessoas, e aí tem relação à parte ocupacional, por exemplo, as boates e bares fechados, que tinha aquele ambiente que você fumava o dia inteiro, você saía, fumava dentro do ambiente, saía enfumaçado, né, que a gente tira a roupa e coloca na área de serviço, porque não dá para usar de novo. Então, essas pessoas que tinham alta exposição em ambientes de trabalho, elas têm um risco até maior do que somente a pessoa com tabagismo passivo dentro de casa. Então, acho que ter mudado a lei e não ter mais essa exposição, principalmente para quem trabalha no ambiente, foi muito importante. Mas a gente sempre tem que considerar, se a pessoa não fuma, mas tem tabagismo passivo importante, se aparece o câncer de pulmão, talvez esse tenha sido realmente fator de risco. Mas aproveitando a pergunta do ouvinte, não é? Se não desenvolver um câncer de pulmão, não é? Se não for tão grave assim, ele pode desenvolver outras doenças pulmonares, mas que não o câncer, doutora? Pode. O tabagismo passivo também desencadeia a resposta inflamatória no pulmão e pode levar a DPOC ou doenças, até desencadear quadros alérgicos, como se fosse uma asma. Então, a exposição constante de partículas em suspensão, que a gente chama dentro do ambiente, ela pode sim desencadear doenças respiratórias outras, né? Não precisa necessariamente ser só o câncer de pulmão, que provavelmente o risco vai ser muito menor do que quem fuma habitualmente mesmo. Você falou sobre o cigarro eletrônico, né? Parece um pendrive, né? O que sai de fumaça daquilo é impressionante, né? E o narguilé ou o narguilé também. Apesar dele não ter o tabaco, né? A nicotina, é uma outra substância ali, ela também tem, então, todas essas consequências para o pulmão, doutora? Sim, uma sessão de narguilé equivale a quase 100 cigarros brancos, tá? Então, quando você fuma aí 2, 3 horas, né, você fez uma sobrecarga muito grande pulmonar. Não é porque a fumaça passa dentro da água que você está protegido, porque você também inala substâncias tóxicas. Em relação aos DEFs, né, os vapes,
os cigarros eletrônicos, o problema não só é do que tem de substância, mas também como eu chamaria, o líquido que eles misturam, me falhou o nome agora. Que, por exemplo, no começo, né, eram líquidos que tinham glicerina, outras substâncias oleosas e que causam também lesão intrapulmonar aguda. Então, o problema principalmente dos vapes é que você pode ter lesão pulmonar aguda, entrar em insuficiência respiratória, ou seja, ficar com falta de ar, cair oxigenação e ter que ir para o hospital agudamente, e o uso crônico pode trazer problemas respiratórios como qualquer outra substância que você inale, né, semelhante aí aos cigarros habituais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em pessoas que fumam vapes. Primeiro que tem gente que acha que vai fumar vape e está protegido, não é, o risco é o mesmo. Tem pessoas que querem migrar do cigarro branco para o vape e não conseguem parar de fumar do mesmo jeito. Então essa história da carochinha, né, da indústria do cigarro, de falar que você vai fumar o cigarro eletrônico, isso vai te ajudar a parar de fumar, isso não existe, não tem nenhum estudo que comprove que a substituição vai ajudar. Então, na verdade, você acaba sendo... continua com o vício do cigarro do mesmo jeito. Tem alguns pacientes que falam que depois que passaram a fumar o vape no lugar do cigarro branco, aumentaram a quantidade de cigarro, porque no fim a proporção às vezes não é a mesma, então não sente o mesmo prazer, e acaba que você se mantém com o vício do mesmo jeito. E o que eu acho que é importante, né, alguém falou sobre, você falou, né, Danilo, sobre a dificuldade de parar de fumar. Mas assim, se você procurar o pneumologista, o cardiologista, são pessoas que estão aptas a ajudar o paciente a parar de fumar. Existem tratamentos hoje para ajudar na cessação do tabagismo. Além disso, suporte com psicoterapia para pessoas que têm uma dependência emocional muito grande. Tem grupos de cessação de tabagismo, vários hospitais hoje em São Paulo têm grupos estruturados com médico, psicólogo, todo um suporte para ajudar a pessoa a fazer sessões progressivas para parar de fumar. Então, a gente tem hoje um arsenal aí para ajudar as pessoas que queiram realmente parar de fumar. Não, você sabe que tem um grande amigo aqui na Band, não vou revelar o nome porque não me autorizou, nem pedi na verdade, mas ontem eu cumprimentei ele porque ele postou nos stories que está 200 dias sem fumar. E é uma contagem, deve ser um aplicativo, alguma coisa, porque tem aqui a contagem, né? São 200 dias, 2 horas, 42 minutos sem fumar. É o equivalente a 4.000 cigarros, R$2.100, né? Um dinheiro que ele economizou, portanto, e 16 dias de tempo recuperado, né? E ele aqui na legenda colocou, passou muito rápido, né? Então você vê, é difícil, né? Mas tem programas também, eu conheço muito a doutora Jaqueline Schultz, que faz um trabalho também importante aí, né, no combate ao tabagismo, né? E é muito legal quando a gente vê esses relatos, né? Eu sempre falei para ele ontem, quando encontrei aqui na Band, que eu nunca fumei, nunca nem coloquei um cigarro apagado na boca, não sei nem o que é, como é, mas ele que teve alguns problemas de saúde, agora está recuperado. É uma vitória, não é, doutora? Então a gente poder compartilhar desse relato aí, desse colega, desse amigo com os demais ouvintes, também é até um estímulo, né? Com certeza, eu acho que a gente sempre tem que partilhar e compartilhar quando a gente está se tornando vitorioso, né? E Danilo, assim, não é fácil mesmo parar de fumar, tá? E não é uma coisa assim que, você não tem força de vontade, porque é uma dependência química, psíquica, social, né? Porque o cigarro também tem o apelo social, às vezes você vai sair com os amigos, você fuma e bebe junto, então tem toda uma dinâmica que envolve o cigarro. E a gente considera como ex-tabagista, o seu amigo aí tá quase, né? Depois de 1 ano, a gente chama a pessoa de ex-tabagista, né? Então precisa cumprir esse 1 ano. Os primeiros 30 dias são difíceis, então para quem para de fumar, é importante estar muito bem estruturado para suspender o cigarro. A gente sempre brinca que a gente tem que fazer o dia D, né, para a pessoa parar naquele dia e diminuir qualquer estímulo que tiver perto, né, para ter o estímulo do cigarro. Então, lavar roupa, tirar cinzeiro, pedir o parceiro para não oferecer, os amigos, né, avisar que está parando de fumar. Os primeiros 30 dias são difíceis porque vem irritabilidade, insônia, às vezes as pessoas ficam agressivas, toda hora fica com vontade de fumar. Então, quando você passa os primeiros 30 dias, já começa a se sentir um vitorioso, porque é uma fase complicada.
E aí, à medida que vão passando as semanas, realmente vai facilitando muito mais, e quando completa um ano, a gente chama o paciente de ex-tabagista. Mas, lembrar que você parou de fumar, não brinque e coloque de novo o cigarro na boca, porque tudo que você ganhou parece que faz um estalo assim de novo, né? Dá um start para você voltar a fumar. Então, de jeito nenhum, chega mais perto de cigarro, não coloca na boca, porque acaba que você pode aí voltar a ser fumante, mesmo depois de tudo que você passou. Olha, tem um monte de mensagens aqui para a doutora Eloara Campos, pneumologista, hoje falando sobre doenças pulmonares, já que amanhã, 25 de setembro, é o Dia Mundial do Pulmão. Vamos seguir aqui, tem bastante coisa, muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Essa aqui é por texto do William. Doutora Eloara, a poluição urbana pode causar DPOC? A máscara pode ajudar na filtragem? Se sim, qual que é a melhor? Existe, sim. Por exemplo, a China, que é o país com grandes cidades, com alta taxa de poluição, eles já viram que realmente crianças e adultos podem desenvolver doenças respiratórias relacionadas à poluição. Isso já está bem documentado, né? Existe uma taxa de monóxido de carbono, outras medidas que as pessoas que trabalham com poluição fazem para considerar o risco aumentado ou não. Então, por exemplo, a gente teve muito problema uma época próximo, né, que é Cubatão, não que já tenha sido resolvido, né, mas por causa da poluição. Uso de máscara, existe uma filtragem, sim, dessas máscaras, igual se usa em construção civil, não deixa de ser, por exemplo, quase uma N95, né? Eu não saberia te dizer agora o nome exatamente, mas são máscaras que diminuem o nível de inalação de partículas. Tem pessoas em países como a China, em Pequim, que tem dias que o ambiente fica... Igual hoje está um dia lindo em São Paulo, né? Mas existem alguns dias que você vê aquele pó em suspensão. Às vezes as pessoas usam máscara. O quanto que isso vai prevenir ao longo do tempo? E como é que a gente vai viver numa cidade e usar máscara todo dia, né? É muito complicado isso, porque a poluição fica no nosso ambiente dentro de casa também. Então, eu não acho que seja muito factível você usar máscara como proteção de ambientes, de lugares poluídos, se você é um civil do seu dia a dia, né? Vai trabalhar, vai para a escola e tudo mais. Mas se for uma pessoa que está exposta ao ambiente, por exemplo, a uma indústria, né, que tem uma maior concentração de poluentes, aí sim você precisa usar EPIs de forma adequada. Olha, vamos seguir aqui com as mensagens, com a participação do ouvinte Bandeirantes. Muitos também querendo saber sobre a Covid e a pós-Covid, doutora. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Eu sou a Maria Nascimento. Eu não tenho asma, bronquite, nem nada. Eu tenho rinite e sinusite, né? Em janeiro eu tive Covid e tive a influenza, tudo juntos, né? Tratei, fiquei bem, graças a Deus. Mas, daí pra cá, eu vivo constantemente com o nariz entupido, né? Então, cheiro de cloro, produtos com cheiro, tudo me deixa mais congestionada ainda. É normal pós-Covid ter isso ou é mesmo a consequência da sinusite e da rinite? Muito obrigada, viu? Marina, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Todas as infecções virais, a gente tem visto realmente alguns pacientes depois dessa Ômicron tendo um quadro que a gente chama de hiperreatividade de via aérea, né? Então, são pacientes que ficam, como você está comentando, às vezes rinite, está sempre pingando o nariz, está com coriza, qualquer quadro infeccioso, qualquer mudança de tempo, volta a ter coriza, tem tosse, e alguns pacientes que ficaram aí com sintomas de tosse crônica, ou mesmo sensação de mais cansaço, ou parecendo que está fazendo uma crise de asma sem ser uma asma de verdade. Então, assim, sugiro que você procure um otorrino ou um pneumologista para fazer uma reavaliação. Se você só está descompensada da sua rinite anterior e você precisa de fazer um tratamento agora, ou se a Covid-19 realmente precipitou uma piora do seu quadro basal, né? E aí você precisa fazer um tratamento específico, né? Voltado aí com corticoide inalatório, antialérgico, às vezes até um corticoide sistêmico, mas precisa fazer uma avaliação com um otorrino ou com um pneumologista, mas sim, pode ter sido precipitado pela Covid-19. Cumprimentar aqui os nossos ouvintes, né, que estão na nossa escuta. A Alice Tarcitano está ouvindo aqui pelo aplicativo Pan de Rádios, o Drito Torres pelo nosso canal do YouTube, o Luiz Henrique da Silva Tavares, o Edson Fator, o Sérgio Marim, Edilene Soares, o Antônio mandou mensagem para cá, Genivaldo Pássaros, o Renê, Antônio Rosa de Oliveira, Roberta Aparecida, muita gente aqui participando, mandando mensagem.
Ainda sobre Covid, né, e aproveitando aqui a mensagem que a nossa ouvinte mandou, tem mais perguntas sobre esse assunto aqui para a doutora Eloara. Vamos colocar aqui mais uma. Bom dia, Danilo Gobato, parabéns pelo DBM. E para falar para a doutora aí se eu estou certo ou não, eu tive Covid-19 por 3 vezes e a terceira vez eu fiquei com os pulmões muito doloridos. E eu fui orientado a fazer muito exercício físico para ajudar na aceleração dos pulmões. Eu tinha uma bike, aí eu comecei a andar por dia 30, fui aumentando para 40, 50 quilômetros e hoje eu ando 80 quilômetros por dia de bike. Isso é benéfico à saúde e graças a Deus parei de sentir as dores e as faltas de ar que eu tinha. Um abraço, Maurício de Souza de Paraisópolis. Nossa, Maurício, estou impressionada, hein? 80 quilômetros não é para qualquer um, não, hein? Parabéns. Ai. Então, eu falo que a Covid-19 é uma caixinha de surpresa, né? Porque eu já tive 2 vezes, né? Tô aí, sua parceira aí na Covid-19. Não tenho nenhum sintoma de Covid longa, mas a gente sabe que, assim, alguns pacientes ficam com sintomas persistentes. Esses sintomas podem ser vários. Então, você pode ter alterações de memória, né, alterações cognitivas, que a gente chama, dificuldade de lembrar de algumas palavras. Tem pacientes que têm uma queixa importante, né, dessa parte de memória, de atenção. Você pode ter sintomas relacionados à dor crônica, dor muscular, dor articular, e cansaço, fadiga. Então, realmente, a gente sabe que pacientes podem ter sintomas persistentes ou não. No contexto geral do cansaço, da fadiga, da dor crônica, né, muscular, um dos pilares da orientação do paciente pós-Covid é a atividade física mesmo, né? Então, fazer reabilitação, ter um profissional que te acompanha, principalmente pacientes mais graves ou mais sintomáticos, é fundamental. Então, existem aí os nossos super parceiros, que são os fisioterapeutas, né, fundamentais aí no tratamento da Covid-19, principalmente do pós-Covid. Então, atividade física é importante. A gente precisa entender cada paciente para saber se, por exemplo, não é todo mundo que vai poder fazer 80 quilômetros, né? Alguns pacientes precisam começar lentamente, recomeçar. Existem atletas que não conseguiram mais voltar aos treinos, né? A gente até tem uma pesquisa lá na Unifesp com atletas pós-Covid com sintomas. Então, a gente tem que voltar um treinamento lento e gradual até a pessoa sentir que o corpo realmente voltou à situação normal. Então, fazer atividade física é um dos tratamentos aí, sim, para pós-Covid. Evidente que a gente não vai conseguir tratar de todas as doenças pulmonares aqui, mas só para fechar aqui Covid, né? A gente já passou por asma, DPOC. Mais uma pergunta aqui sobre Covid, doutora. Bom dia, doutor Aguinaldo de Guarulhos. Eu tive Covid, 90% do pulmão comprometido e o vidro fosco. E eu queria saber se o pulmão volta ao normal nessa condição que eu estive. Aguinaldo, bom dia. Ainda bem, nós temos um ambulatório de pós-Covid na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, né, que eu sou coordenadora, e nós já acompanhamos mais de 600 pacientes que foram internados no hospital nessas ondas até final do ano. E assim, a maioria dos pacientes recupera a função pulmonar, fica sem lesão na tomografia, às vezes são lesões residuais que não trazem nenhuma repercussão para o organismo, né? Não necessariamente o paciente tem que ficar com falta de ar ou qualquer alteração, mas sim, existem pacientes que ficam com sequelas pulmonares persistentes, como fibrose pulmonar ou queda da oxigenação. Então é importante que você faça uma avaliação com o pneumologista, né? Uma função pulmonar, refaça uma tomografia para entender se você ficou com sequelas ou não. Mas à medida que o tempo vai passando, entre 3 e 6 meses pós-internação, a tendência é que o pulmão vá voltando à sua condição basal e a doença vá sumindo, né? Não fique com sequelas, mas precisa realmente fazer uma avaliação. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Eloara Campos, pneumologista, hoje falando sobre doenças pulmonares, já que amanhã, 25 de setembro, é comemorado o Dia Mundial do Pulmão, né? E tem mais mensagens, mais a participação do ouvinte Bandeirantes aqui.
Opa, a hora que destravar o WhatsApp, a gente consegue tocar aqui a Bom mensagem. dia, Vamos lá. doutora. Meu nome é Francisco, eu tenho 46 anos. Fui fumante por 30 anos, faz 5 anos que eu parei. No começo do ano passado, eu descobri que eu estou com fibrose pulmonar idiopática, com uma moderada progressão. O médico me indicou tomar nintedanib. Eu fiz aquela solicitação com o governo federal por ser um remédio de alto custo, só que foi negada a solicitação. Eles disseram que para esse tipo de tratamento, para esse tipo de doença, eles já fornecem o transplante quando em estágio avançado. É isso mesmo? Tem algum outro remédio, alguma outra alternativa que eu possa usar? Bom dia, Francisco. A fibrose pulmonar idiopática ou outras doenças fibrosantes, né, são doenças progressivas, realmente. Pode ser que aconteça de você precisar de um transplante pulmonar posteriormente. Existem realmente 2 drogas antifibróticas já disponíveis no país, mas elas não estão disponíveis pelo SUS. Então, realmente, a gente sempre pede o paciente para entrar com processo de alto custo, mesmo que seja negado, mas isso ainda não entrou no painel de medicações de alto custo fornecidas pelo governo federal, tá? Então, dependendo, pode ser que você precise aí tomar outros passos, até por solicitação judicial, dependendo do que o seu médico considerar. Normalmente, você precisa de duas avaliações, né, nessa solicitação de medicação antifibrótica. Essas são medicações que tendem a frear o processo da fibrose pulmonar, mas que é uma doença progressiva, e dependendo realmente do estadiamento que ela tiver, e como você é jovem, uma avaliação do transplante. Mas a gente nunca indica um paciente inicialmente para o transplante, a gente sempre tenta fazer o tratamento medicamentoso para frear o processo e vai acompanhando os pacientes até pedir uma avaliação do grupo de transplante. Muitas mensagens aqui dos ouvintes, a gente não vai conseguir repassar todas para a doutora Eloara, não é? A Lídia Montrezol também diz que tem fibrose, né? Sofre com a falta de ar também, não é? Tem um outro ouvinte aqui que pergunta sobre as balas. É o Gilberto, do Jardim Universal. Esses produtos que anunciam por aí como balas, gomas de mascar e outros, tem alguma eficácia? Referente a parar de fumar, né? Um tratamento aí para parar de fumar. Ele pergunta se tem alguma eficácia, então, para fazer parar de fumar, doutor, essas balas, essas gomas? A gente tem, então, algumas medicações para ajudar na cessação de tabagismo. A gente associa medicações ou não, dependendo do nível de dependência que o indivíduo tem com o cigarro. Então, as gomas de mascar, que são gomas de nicotina, o objetivo é quando o paciente tem aquela sensação insuportável de querer fumar, que a gente chama de fissura. Então, o paciente usa essa goma, né, por algum período para tentar ajustar essa vontade. Então, você acaba repondo um pouco de nicotina pura para o paciente, para poder diminuir a vontade de parar de fumar e aí fazer com que o paciente não pegue um cigarro para repor a sensação da falta de nicotina. Então, realmente é uma das medicações que a gente usa do arsenal terapêutico, né, para o paciente parar de fumar. Então, elas são eficazes, mas não é que ela sozinha, né? Depende de várias coisas ao mesmo tempo. A Adriana Duarte está aqui na escuta, a Tina de Besso, Antônio Glupe, a Maria Luísa Tardivo, a Maria Neliane Dias, a Loreta Bellini, a Auriluce também escreveu, mandou mensagem para cá, a Elisete Braga de Souza, o Leonardo Calandrino, Valdo Lucena, Thelma Rolim, o Marcos Marinho, todo mundo aqui acompanhando atentamente a entrevista com a pneumologista doutora Eloara Campos. Lembrar que essa entrevista na íntegra fica disponível no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, né? Desde o comecinho, se o ouvinte que está entrando agora, né, perdeu o começo da entrevista, as dicas importantes aí da doutora, fica disponível na íntegra no YouTube e também em podcast, né? É só acessar lá o Do Bom e do Melhor no Spotify, nos agregadores todos de podcast, que você encontra a entrevista na íntegra com a doutora Eloara Campos. Lembrando que também na segunda parte do programa, daqui a pouquinho, nós vamos receber aqui a atriz Maitê Proença, que está em cartaz
em São Paulo, no Teatro UOL, antigo Teatro Folha, com o espetáculo O Pior de Mim, né? Um espetáculo biográfico aí, em que ela revisita memórias, não é? E vai dividir muitas histórias aqui com os nossos ouvintes. Seguindo aqui, doutora, olha, porque tem muitas mensagens, né, dos nossos ouvintes, seguindo aqui para a gente tentar atender a todos eles, né? Uma pergunta, eu aproveitei que a Aline trouxe um copo de água aqui para mim, que estava com a boca seca, tem um ouvinte perguntando sobre a água, vamos ouvir. Bom dia a todos, o Guilherme da Vila Formosa. Eu gostaria de saber o quanto que beber água ajuda na diminuição dessas doenças pulmonares. Que eu creio que beber água em bastante quantidade diariamente deve ajudar muito nisso. Na realidade, não tem uma relação direta em beber água com doenças pulmonares. O que a gente precisa é manter o organismo hidratado, né? Porque quando você desidrata, você aumenta acúmulo, às vezes, de secreção nos pulmões, na face. Tanto é que, por exemplo, a gente precisa, né, lavar bastante o nariz, principalmente em tempo seco. Mas assim, ter uma relação direta com as doenças respiratórias, não. Mas é importante manter o organismo hidratado como um todo, para manter a vitalidade do sistema pulmonar, cardiocirculatório, em linhas gerais. A Silvia Stangione escreveu aqui que já esclareceu todas as dúvidas que ela tinha, que a doutora é maravilhosa. Olha aí, doutora Eloara, um elogio. Olha, mais uma pergunta em áudio aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo, tudo bem? Opa. Bom dia, doutora. A minha sogra, ela já foi diagnosticada com a bronquitasia, tá? E ela tem longas crises de tosse. Ela tem 89 anos e nós chegamos até a ficar um pouco bem apreensivos com essas longas crises de até uma hora e pouco tossindo sem parar. A doutora recomenda algo nesses momentos de crise? Porque realmente ficamos muito preocupados. Muito obrigado, bom dia para todos. Então, a bronquiectasia, né, como eu comentei no começo do programa, ela deixa os brônquios abertos. Então, o que acontece? Acumula secreção e você não tem uma capacidade adequada de expelir, né, de soltar aquela secreção. Então, isso acaba desencadeando tosse. É responsável por infecções respiratórias de repetição. Então, é importante que você mantenha o clareamento pulmonar. Então, fisioterapia respiratória é fundamental nos pacientes que têm bronquiectasia, né, para ajudar nesse processo. Às vezes, usar inalação com medicação para manter aí o pulmão úmido, né, e com a secreção mais fluida para ajudar. E aí precisa ver se não tem um processo infeccioso junto que precise de um antibiótico, mas é importante que passe no pneumologista para ajustar aí o tratamento da sua sogra. Olha, doutora, não vai dar para a gente tratar de tudo, não é, que se refere aí ao pulmão, às doenças pulmonares, mas a gente marca uma próxima, mas acho que deu para a gente esclarecer bastante coisa, né? A gente ficou mesmo mais focado em asma, DPOC, no cigarro, na Covid, né? Mas como tem muito assunto, a gente combina numa próxima oportunidade para seguir aqui prestando serviço e esclarecendo as dúvidas dos ouvintes. Pode ser? Lógico, Danilo, vai ser um prazer. Muito obrigada. Doutora, obrigado, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Um bom fim de semana. Para vocês também.